Graça e paz na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pensar com vocês nessa aula sobre a importância que é o pensar da teologia. Nessa aula que nós vamos ter hoje, ela fala sobre a liderança cristã, ética e etiqueta do líder. É a aula 4, da quarta unidade do livro de liderança cristã. Nós temos aqui como tema etiqueta, ética e etiqueta. A ética é um conjunto de valores que nos ajudam a escolher racionalmente a melhor forma de se viver a vida. Etiqueta é uma pequena ética aplicada a contextos específicos. Então, como observamos, a ética ela está muito ligada à questão comportamental, né? Ela trata sobre valores, que nos ajuda a escolher de forma racional, a melhor forma de vivência. E a etiqueta ela é aplicada dentro de um aspecto bem específico. Veremos mais adiante. A etiqueta, na realidade, ela pressupõe uma consciência de si e do outro. Então, ela tem essa ligação aí do pensar. Então, quero pensar com vocês sobre essa questão aí dessa ética. Ela determina como agimos em relação ao outro. Então, vamos observar que a ética, então, ela nos acompanha em todo o nosso viver. E aí depois nós vamos ter também a questão da ética cristã. O que vem a ser, o que nós podemos pensar sobre a ética cristã. A ética cristã é um conjunto de valores que nos ajuda a nós cristãos a escolher racionalmente a melhor maneira de vivermos a vida aqui nesse mundo. Então temos também essa corrente aí do pensar teológico, que é em relação à ética cristã. Temos aí então esse formato que é a maneira de vivermos a vida aqui nesse ambiente aqui desse mundo. Nós vamos ter aqui um comentarista que nos leva a pensar também dentro do teor teológico, que é o Emil Brunner, e também o Claudionor de Andrade, que vai dizer que a ética cristã tem a sua fonte no divino e é facilmente identificada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ou seja, para o Claudionor de Andrade e também para o Emil Brunner, a ética cristã ela sim tem essa origem no âmbito divino, e é facilmente aí encontrada tanto no Antigo Testamento como no Novo. Vamos ter mais um escritor, que é Alderi Matos, que nos lembra que o judaísmo já era conhecido por ser um monoteísmo ético, ou seja, trazendo para o teor histórico de Israel, eles aprenderam a lidar com o monoteísmo ético, ou seja, num comportamento de adoração a um só Deus. Deus é um ser ético. Deus tem a consciência de si, do outro e do mundo que ele criou. Isaías 45, capítulo 45, versículo 5, vai dizer: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido.
Ainda Isaías 37, 35, vai nos dizer: eu defenderei essa cidade e salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Temos aí então Deus como um ser ético. Vamos ter também um outro ponto interessante para nós pensarmos: a natureza ético-moral do homem. É o que vem a ser então essa natureza ético do homem. Gálatas, na Bíblia Sagrada, Gálatas 1, 26 e 27, traz a ideia da imagem e semelhança. Como imagem e semelhança de Deus, o homem herda do seu Criador o seu caráter ético-moral. O pecado lhe corrompe, mas não elimina o seu poder de escolha. Então, é um texto aí que traduz muito bem essa ideia de nós pensarmos que o homem, a imagem e semelhança de Deus, porém, dentro do teor de pecado, né, acaba eliminando aí essa ideia. Portanto, sim, claro, tendo aí o livre-arbítrio de escolha. Pois vamos ter aí a ética de Jesus de Nazaré. Então, temos aí a ideia de Deus, né, como ser ético, a ideia do homem, e temos a ética de Jesus de Nazaré. A ética de Jesus pode ser percebida em seus ensinos e em suas práticas e tem como fonte o reino de Deus. Mateus 22, 37 a 39, nos relata sobre essa questão do reino, né, o parâmetro estabelecido por Cristo quando veio a essa terra. E Paulo também fala aos 1 Coríntios, capítulo 13, trazendo esse pensar aí sobre o reino de Deus. Então, quero pensar com você sobre essa questão da ética de Jesus. A ética de Jesus pode ser percebida em seus ensinos e na sua prática, e tem como fonte o reino de Deus. Então, Cristo vai estabelecer esse parâmetro de comportamento, porque ele não só disse, como também praticou. Então, você tem uma praticidade de Cristo aí dentro dessa visão ética. Mais adiante nós vamos ter o caráter e liderança de Cristo. Caráter, pensamos em ser, dentro desse formato, um conjunto de sinais que distinguem um objeto e permite reconhecê-lo entre outros. É o modo de ser e de comportar-se constante de alguém. Então, a questão do caráter ela é identificada não só dentro de uma ação, de um modelo, mas com vários sinais que o indivíduo se apresenta para então se sinalizar aí a questão do caráter. Temos mais adiante o Rick Hayre, que é um comentarista, um escritor de ele escreveu vários livros, dentre eles Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Ele vai dizer o seguinte: o caráter deve ser o fundamento da liderança. Então ele traz essa compreensão aí, esse pensar sobre a importância do caráter dentro da área de liderança. Temos também o carisma. O carisma deve estar a serviço do caráter, não o contrário. É o caráter que vai definir a natureza do ministério de um líder. Então, o nosso pensar é que a ideia de uma liderança, de um ministério produtivo, promissor, vai depender muito do caráter do seu líder. E aí sim, nós também temos a teoria dos 4 temperamentos. E segundo o filósofo Hipócrates, no ano 460 a 370 a.C.,
Os humanos se dividem em 4 grupos de temperamento. Ele então diz que os seres humanos se dividem em 4 grupos de temperamento diferentes, que são eles: o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, e aí nós vamos ter também a característica de cada um deles. Então nós começamos falando sobre o colérico. O que vem a ser o colérico? Leva-nos a pensar, né, dentro do campo teológico, do pensamento teológico, a ideia de que a questão do temperamento característico do colérico, nós temos as questões positivas e também o comportamento negativo. Então, tanto o comportamento positivo e o negativo. O positivo seria ser energizado, determinado, independente, otimista, prático, eficiente, autônomo e arrojado. São aí os pontos positivos do colérico. E os negativos? Intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e impaciente. Mais adiante, nós vamos dar alguns exemplos mais práticos sobre esse temperamento. Vamos seguir então para o segundo temperamento, sanguíneo. O sanguíneo também ele vai ter tantos pontos positivos como negativos. O positivo do sanguíneo, ele é comunicativo, carismático, entusiasta e carinhoso, simpático e compreensivo. São os pontos positivos aí do sanguíneo. Negativo, é volúvel, desorganizado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso. Mais adiante nós vamos ter também o fleumático. Fleumático, pontos positivos: calmo, honrado, eficiente, conservador, diplomata, bem-humorado. Esses são os pontos positivos. E o negativo: calculista, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Temos aí então os pontos negativos do temperamento fleumático. E também nós vamos ter o temperamento do melancólico, né? O temperamento característico melancólico, que vamos pensar dentro do ponto positivo, a ideia característica: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Pontos negativos: egoísta, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico e também consegue ser inflexível. Então nós vamos ter aí estas características. Inclusive, nós temos um livro que pode ser adquirido, né, nas livrarias, que é Temperamento Transformado. Esse é um livro que abrange aí todos esses comportamentos aí de temperamentos. Mais adiante, nós vamos ver os personagens bíblicos e os seus temperamentos. Quero ajudar você a pensar, né, teologicamente sobre essa questão aí dos personagens bíblicos e o seu temperamento. Vamos começar aí com uma lista: Paulo, Pedro, Abraão e Moisés. Tem tanto outros, mas vamos destacar aí Paulo, Pedro, Abraão e Moisés. Vamos ver como que era o comportamento desses personagens. Por exemplo, Paulo, colérico,
Qualidades: enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Claro que agora nós estamos falando dentro da concepção, da construção do comportamento aí, de temperamentos aí de cada um desses líderes que foi citado. O sanguíneo, o sanguíneo, ele também abrange muito esse espaço de atores, vendedores, atores, por que não dizer artistas, vendedores de forma geral e oradores. A grande maioria está dentro desse quadro aí de temperamento sanguíneo. E aí nós vamos incluir Pedro, comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Volúvel, são questões negativas também, são os dois pontos aí, positivo e negativo. Indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. São características aí aproximadas aí de cada um dos seus personagens. De alguma forma sempre tem alguma destas características. O fleumático, nós colocamos aí então colérico Paulo, sanguíneo Pedro, fleumático Abraão. Vamos lembrar de que os pontos positivo e negativo aí para o fleumático, encontramos esse comportamento de diplomatas, administradores, professores e técnicos. Geralmente estão dentro desse parâmetro aqui. Calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Também pode-se ter dentro do temperamento fleumático calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. E aí depois nós vamos aí para o melancólico. E aí nós colocamos, por exemplo, Moisés. Vimos Paulo, Pedro, Abraão, agora Moisés, dentro aí do quadro do melancólico. A questão dos melancólicos, nós temos aí artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres, que traz as seguintes características: melancólico, habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Pontos negativos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. São algumas características aí que pode ser de alguma forma direcionada aí para esses líderes dentro das páginas sagradas. E agora vamos falar um pouco também sobre liderança e comunicação. O que vem a ser comunicar? Comunicar, pôr em comum elementos da comunicação. Então, dentro da liderança e comunicação, nós temos em primeiro lugar a fonte, segundo, a mensagem, terceiro, o receptor. A fonte, ela está dentro da área do comunicador, levamos vocês a pensar dentro do ambiente da mensagem o conteúdo, e o receptor, o destinatário.
O que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunicação? Ou seja, tornar essa comunicação eficiente. Em primeiro lugar, saiba o que irá comunicar. Segundo, inclua o seu interlocutor. Terceiro, mantenha o respeito. Quarto, saiba ouvir. E temos ainda o quinto, esteja atento ao seu próprio tom de voz. 6, atente para a linguagem corporal. 7, utilize exemplos. E, em último lugar, oitavo, busque a empatia. Lembrando que a empatia é algo muito bom, porque você não pensa em si só, mas se coloca no lugar do outro. Dentro da área da comunicação, nós temos uma outra ferramenta que é a oratória. O que vem a ser a oratória? É a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada. A oratória tem a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Então nós temos aí essa ferramenta, esse recurso aí que pode ser estudado, melhorado, para atender melhor o seu público. Escutar antes de falar, que é a escutatória. Sempre Rubem Alves vai dizer o seguinte sobre isso. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. E uma verdade dita aí por um dos maiores escritores que nós temos, que muitas vezes se aprende muito como falar, mas muitos não sabem como ouvir, e com isso nós temos também que aprender a lidar. A Bíblia Sagrada ela vai dizer que há momentos que nós podemos falar e há momentos que nós podemos ouvir. Cedo no ouvir, tardio no falar. Mais adiante nós vamos ver, sem medo de falar em público, as características aí que podemos dizer sobre a ideia de falar em público. Primeiro, sabe que todos têm medo de falar em público. Segundo, não temam medo. Terceiro, assuma o risco. Então, uma forma também de vencer esse medo de falar em público é assumir o risco. Ou seja, quando falamos, sabemos que podemos errar, mas nada que não seja superado para uma correção. Esteja concentrado, esteja preparado, pense positivo e seja otimista. E tanto outros mais recursos que tem, mas esses citados garante ao comunicador uma melhor performance na sua apresentação. Como falar corretamente? Reinaldo Polito ele vai nos ajudar dizendo o seguinte: primeiro, encare o medo de frente e com naturalidade. Segundo, controle o nervosismo. Natural que no início se tenha esse nervosismo, mas isso com um tempo isso vai sendo superado. Mantenha a compostura, o corpo fala. Saiba o que vai dizer. Não sofra por antecipação, fuja dos vícios de linguagem e gestuais,
ou seja, uma linguagem muitas vezes que não tem nada a ver com o que está sendo falado, e muitos movimentos com as mãos, seja com linguagem corporal exagerada, e com isso trazendo dificuldade para a sua comunicação. E também temos aí um outro recurso, que é controlar a sua respiração. Controle a sua respiração. Pessoas que muitas vezes, quando está falando, às vezes até pregando, não percebe em que no momento em que uma fala ou outra, ele transmite a sua respiração de forma exagerada, quase não conseguindo falar ou ser entendido pelos ouvintes. Em último lugar, pratique o quanto puder. Essa prática é interessante porque ela pode ser feita de forma que você venha cada vez mais se aperfeiçoar e tornar-se um grande orador. Mais adiante nós vamos ver a ética do líder. Conheça o seu público de antemão. Adeque o seu linguajar ao seu público. Aprimore a sua língua mãe, leia e escreva bastante. Não fuja do seu estilo próprio. Muito importante pensar, levar você a pensar dessa forma, de que podemos pensar que a etiqueta do líder com respeito ao público, quando ele conhece o seu público, com certeza ele vai ter toda essa preocupação de trazer uma linguagem de forma que não vai haver ruídos, não vai haver um desgaste com respeito aos seus ouvintes na compreensão do que está sendo falado. Aprimore a sua língua mãe, ou seja, a nossa língua que nós falamos, ou seja, o nosso idioma. Melhor aprendizado é quando é praticado. Então, um dos recursos que pode ajudar a falar de forma correta, a expressar-se de forma correta e com as palavras também transmitidas de forma correta, é ler e escrever bastante. Tem um pensamento que diz que quem ler fala melhor. Jesus é o nosso líder modelo. E tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós acabamos de falar, e levamos você a pensar teologicamente, é esse grande exemplo que ficou para nós, que foi o próprio Jesus. Se tem Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como modelo,